Constância assinalou neste 1 de abril o Dia do Conselho e as festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, um dos momentos com maior carga histórica naquele território do Médio Tejo, com a benção dos barcos nos rios Tejo e Zezer e das viaturas na Praça Alexandre Herculano a merecerem o foco principal das atenções. Antes, registro para a sessão solene propriamente dita, de onde sobressaiu a homenagem a António Mendes, ele que foi presidente da Câmara de Constância durante 24 anos, e ainda a distinção de Marisa Figueiredo e Luís Batista, funcionários do município que completaram 10 anos de serviço. No período de intervenções, registro para o homenageado António Mendes, que assumiu que este reconhecimento foi um momento especial a nível pessoal, recordando o serviço público que prestou durante vários anos enquanto presidente da autarquia da Vila Poema, confessando-se agradecido e engrandecido. Este é um momento muito especial para mim. Esta casa, onde servi durante tantos anos, neste dia de festa e de celebração para o nosso Conselho, que com alegria e entusiasmo tantas vezes vivi, é agora o lugar do encontro da homenagem que, naturalmente, me deixa feliz. Devo, por isso, e antes de mais, agradecer a todos os que quiseram que este momento acontecesse. Sublinho, repito, devo por isso, e antes de mais, agradecer a todos os que quiseram que este momento acontecesse. Vejo com muito agrado e satisfação na placa que acompanha esta homenagem que Constância se sente agradecida e engrandecida. Pois bem, devo confessar que também eu, nesta fase da minha vida, me sinto igualmente agradecido e engrandecido. Agradecido por ver reconhecida pelo município e pela comunidade, em 2024, uma obra de um quarto século que mudou a vila, o concelho e a vida dos seus municípios. Engrandecido por ter tido a honra de, por repetida vontade do povo, ter participado como protagonista nessa grande obra a que dediquei, como sabem, os melhores anos da minha vida. Mas devo precisar, para que fique bem claro, a forma como eu entendo esta cerimónia. Mais do que um homem ou um autarca, o que aqui se homenageia hoje é a mudança que se fez na nossa terra, a profunda transformação que se operou no Conselho de Constância na transição do século passado para o atual. Foi essa mudança, essa transformação que mudou a vila e o concelho onde agora vivemos, dando-lhe visibilidade e respeito externos e proporcionando-lhe internamente estruturas e condições para uma vida de maior qualidade e maior dignidade que merecemos e durante muito tempo não tivemos. Foi essa transformação, essa mudança que engrandeceu Constância. É ela, portanto, que deve ser enaltecida e reconhecida. A mim, enquanto Presidente de Câmara, coube-me ser o rosto, mas o rosto apenas desse processo longo, muitas vezes difícil, mas sempre motivador. Verdadeira obra coletiva de que todos, repito, de que todos, em conjunto, nos devemos orgulhar. Por isso, é imperioso envolver nesta homenagem todos os muitos, tantos, que contribuíram para que a mudança se concretizasse. Os trabalhadores do município, a população e as instituições do Conselho, os militares, muito importantes, os eleitos locais, quer da maioria, quer da oposição, e devo sublinhá-lo,
vários governantes de diferentes governos com quem mantivemos o diálogo e as boas relações de trabalho e de colaboração, que perceberam e apoiaram o que se estava a fazer no nosso Conselho, independentemente da sua matriz político-partidária. Embora pelo meio de tantas realizações e de tantas alegrias tenham ocorrido também, como é próprio da vida, algumas frustrações e momentos de tristeza. O resultado final é o que todos conhecem e aqui se reconhece. Um concelho pequeno, mas respeitado e valorizado pelas suas tradições, pelas suas características e pelas suas potencialidades, dotado com as infraestruturas necessárias à vida de quem o habita, de quem nele trabalha e de quem o visita. Foi capaz de dar a volta ao destino de decadência a que parecia condenado e se projetou para o futuro com argumentos e com força de vontade. Envolvi-me com empenho, lucidez e determinação em várias lutas para afirmar os pequenos municípios no seio da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e fora dela. Muitos se lembrarão, certamente, dessa grande jornada vivida aqui na nossa vila, onde estiveram mais de 80 pequenos e médios municípios numa iniciativa de afirmação e combate político contra uma injusta lei das finanças locais que, a não ser alterada, como felizmente aconteceu, retirava verbas muito significativas aos pequenos municípios. É também essa constância que celebramos, essa constância agradecida. Permitam-me também uma referência a quem, a mim pessoalmente, me deu um extraordinário apoio nesta luta que acabei de referir e que há pouco tempo nos deixou. O jurista da Câmara, consultor da Câmara, Dr. José Amaral. Foi um homem extraordinário que me acompanhou para Coimbra, que se envolveu de tal maneira aqui em Constância na reunião. Sem ele, certamente, que não seria capaz de protagonizar aquilo que efetivamente protagonizei. Como muitos saberão, não era ser político e muito menos Presidente de Câmara o que à partida prometia o meu percurso de vida. Embora cedo me tenha disponibilizado para servir a comunidade, tendo sido eleito vogal da Assembleia da minha freguesia, Santa Margarida da Cotada, com 29 anos, quem me dera, e depois vereador na oposição no mandato seguinte. Nunca me passou pela cabeça que fosse além disso. Podem, portanto, imaginar o que senti naquele dia, em finais de 1985, quando percebi, sem que nada o fizesse prever, pelo menos para mim, que por escassa margem tinha sido eleito Presidente de Câmara. Não foram dias fáceis até ser capaz de arrumar as ideias e organizar as energias para enfrentar o gigantesco desafio e a enorme responsabilidade que me tinham caído nas mãos. Depois foram 6 mandatos sucessivos durante 24 anos, sempre com a confiança reafirmada e reforçada do povo do nosso concelho. E essa foi a maior prova de reconhecimento e de apoio que recebi durante esse longo processo em que a referida transformação da nossa terra se foi realizando. Tudo isto só foi possível porque houve Abril e toda a profunda mudança que ele proporcionou. Foi o 25 de Abril, cujos 50 anos neste mês celebramos, que devolveu liberdade ao povo
e lhe permitiu tomar nas suas mãos as decisões quanto ao rumo a seguir. O que estamos a viver aqui hoje, permitam-me que o assuma e o sublinhe, é também uma homenagem ao 25 de Abril e ao poder local democrático que, por vontade da nossa gente, tive a honra de exercer. Agora, mesmo no tempo passado, o meu tempo de intervenção ativa continuo atento ao que se passa à minha volta, no meu país, na minha região, na minha terra. Quem esteve tantos anos à frente do Conselho, mesmo estando desligado do governo dele, não se desliga nunca da realidade que o rodeia e em que se move, porque não quer, nem tampouco seria capaz. Percorrendo o nosso Conselho, esteja onde estiver, sinto-me profundamente ligado ao que vejo. As escolas, a rua ou a estrada, o parque desportivo com o pavilhão, a piscina e o polidesportivo, as habitações e urbanizações, o centro de saúde, o posto médico, a água que bebemos, a zona industrial, o Pontese, plano de ordenamento das margens do Tejo e do Zézer, que recebeu o Prémio Nacional do Ambiente, o Parque Ambiental e o açude, o ordenamento florestal, a vila e o seu centro histórico, a sede desta ou daquela associação ou coletividade e os equipamentos envolventes, o edifício da Câmara Municipal, quem se lembra onde estávamos em 1986? Alguns, certamente. Os equipamentos infantis espalhados pelo Conselho, o posto da Guarda Nacional Republicana e as casas de função, a ponte que liga as margens do Tejo, antiga ponte ferroviária, e, sobretudo, as pessoas. E há algo que não se vê, mas que muitos sentem, como eu sinto, como, por exemplo, ir levar os filhos ou os netos à escola pela manhã ou ir para o trabalho sem ter tido de se levantar durante a noite para encher as vasilhas de água, como tantas e tantas vezes acontecia, particularmente quem vivia nas zonas mais altas. E eu que o diga, vivia na habitação da escola, a água faltava, não era muita, e tinha que se ir durante a noite encher algumas vasilhas. O que hoje parecem histórias de tempos distantes, de certo modo já foram nesses tempos a dura realidade da vida. Foi essa realidade que mudámos para que a vida pudesse mudar também. Por isso, e portanto mais, obrigado, Constância. Obrigado pelo que me deste, pelo que quiseste que eu fosse e pelo que deixastes e pelo que me deixaste viver contigo. Gosto de te ver assim, Constância, sabendo-te engrandecida. Por fim, permita-me, meus amigos, referir que ao receber tão elevada honra com que me distinguiram, ou com que me distinguem, partilho o mérito com a minha família, principalmente com a minha mulher. Sem o seu apoio, paciência e amor, sempre presente, nada disto teria sido possível. Obrigado por tudo. Muito obrigado, meus amigos. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, disse que celebrar o feriado municipal é celebrar a história da comunidade, fazendo um balanço do que tem sido o trabalho dos últimos anos, desde logo obras que marcam o dia-a-dia dos munícipes. É com enorme satisfação que vos recebemos no edifício dos Passos do Conselho para celebrar o nosso feriado municipal e o dia de Nossa Senhora da Boa Viagem. Comemorar o feriado municipal é celebrar a nossa terra, a nossa comunidade e a nossa história.
Este ano, esta data tem um significado diferente e especial, pois promovemos uma homenagem ao Comendador António Mendes, que durante 24 anos liderou os destinos do Conselho. Tendo em conta o enquadramento anteriormente referido, a minha intervenção será estruturada em duas partes: a vida do Conselho, passado, recente, presente e futuro, e a homenagem ao Sr. Comendador António Mendes. Nos últimos anos, o esforço tem sido aumentar a qualidade de vida das nossas populações, construindo uma terra tolerante e onde existe lugar para todos, trabalhando para que o nosso Conselho seja uma referência e encarado como uma terra boa para viver, para visitar e para investir. Sobre este prisma, nos últimos anos, foi possível, a nível cultural, requalificar o Cineteatro Municipal. Com esta requalificação, foi possível ter novamente a principal sala de espetáculos do Conselho em pleno funcionamento. Criámos a tradição de promover pelo menos uma atividade cultural por mês, sabendo que não estamos ao nível dos grandes centros urbanos e que não temos capacidade financeira para o fazer. No entanto, temos consciência que as novas gerações valorizam uma terra com atividade cultural e que também, a par de outras medidas, esta contribui para o bolo global da atratividade na hora de decidir onde viver. Incrementámos e revitalizámos as festas do Conselho, Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, umas festas marcadas pela tradição histórica do passado marítimo da vila, com um conjunto de aspectos impossíveis de alterar, porque fazem parte da nossa matriz identitária enquanto comunidade. A única forma de revitalizar e acrescentar público foi através da aposta na parte comercial da festa, aquela que pode mudar todos os anos, promovendo concertos com artistas e bandas bem conhecidos do panorama nacional. Em conjunto com a Associação Casa Memória de Camões, foi possível que a comunidade intermunicipal do Médio Tejo reconhecesse o interesse regional deste projeto, bem como o reconhecimento do interesse público por parte da Secretaria de Estado da Cultura. Continuamos em conjunto a procurar soluções que permitam a abertura deste espaço ao público. Este ano celebraremos os 500 anos do nascimento de Camões, com um conjunto de iniciativas articuladas entre a Câmara, Agrupamento e Associação Casa Memória, reafirmando a ligação de constância a este poeta maior. Bem como celebraremos o centenário do nascimento de Alexandre O'Neill, reafirmando também a sua ligação à nossa terra. Através da Tagus, temos realizado formações, workshops e conferências no aprofundamento das artes e ofícios típicos do nosso Conselho, procurando preservar os mesmos, nomeadamente a construção naval, as bonequinhas de perna de cana, o uso da atabua nos típicos bancos da região. A nível do turismo, lazer e desporto, requalificámos o açude de Santa Margarida, através da construção de novos pesqueiros, arranjo paisagístico e substituição do mobiliário urbano. Relembro que este equipamento tinha caducada a concessão dada pelo ICNF para a prática de pesca desportiva. O Parque Ambiental de Santa Margarida foi alvo de intervenções importantes, como a impermeabilização da ecoteca, a substituição da torre de observação e do mobiliário urbano, bem como na abertura de uma nova captação de água subterrânea para a rega dos espaços verdes. Estes dois equipamentos assumem uma importância relevante e fundamental para a freguesia de Santa Margarida da Coutada na dinamização do comércio e da restauração local. No pavilhão desportivo, procedemos à substituição de toda a iluminação por tecnologia LED, bem como procedemos à impermeabilização de uma parte do espaço. No campo de futebol municipal, foi possível, em conjunto com a Casa do Povo de Montalvo, dotar este espaço com os novos balneários, nova iluminação, sistema de rega, saneamento básico, nova conduta de água e baixada elétrica. Demos vida ao Largo Cabral Moncada. Penso que todos se recordam que, em pleno centro histórico da nossa vila, tínhamos um espaço em terra batida e que servia muitas vezes como depósito de lixo. Foi requalificado e hoje constitui um espaço moderno e um cartão de visita do nosso Conselho. Intervencionámos toda a zona ribeirinha, desde a frente do Tejo até ao Zézer, numa intervenção que valorizou, renovou um espaço nobre da nossa vila. A criação da Praia Fluvial do Zézer, uma ambição do nosso Conselho com várias décadas e que foi conseguida em 2022. Um processo difícil, demorado, em que foi preciso sensibilizar, argumentar e reivindicar junto das entidades que tutelam estas matérias, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo. Trabalho efetuado com serenidade e de forma discreta. A nossa postura foi e será sempre pela via do diálogo, da concertação e da argumentação válida e coerente nos locais próprios. A concretização da Praia Fluvial permitiu dar um salto enorme na visibilidade e na promoção do nosso Conselho, não só no âmbito do turismo, mas também na fixação de pessoas e no nascimento de pequenos negócios. Mas também permitiu que as nossas populações sentissem mais uma vez orgulho na sua terra,
levantou o ânimo das nossas gentes, fazendo-as acreditar no seu concelho e nas suas potencialidades. A nível das vias rodoviárias e património municipal, foi possível intervencionar o Arquivo Municipal, o antigo edifício dos Passos do Concelho e o telheiro na Praça Alexandre Herculano, através da pintura, da substituição do telhado e de um conjunto de outras pequenas intervenções. Conseguimos, através de um aviso específico de fundos comunitários, intervencionar a Avenida das Forças Armadas e o Largo Heitor da Silveira, tornando a principal via de acesso ao centro histórico num espaço totalmente acessível a pessoas com mobilidade reduzida. Ainda no âmbito deste aviso, foi possível requalificar a Rua Minho do Vento, uma das principais artérias da vila, onde estão concentrados diversos serviços públicos, nomeadamente a escola, o pavilhão desportivo, a piscina e a GNR. Foi possível, com receitas próprias da Câmara Municipal, requalificar a estrada militar dentro do perímetro urbano de Malpique, uma ambição de décadas desta população, que tinha uma das suas principais vias sob a jurisdição militar, com bermas em terra batida e com um pavimento completamente degradado. Através de um protocolo com o Exército, o município requalificou a via dentro do perímetro urbano de Malpique, dando-lhe dignidade e melhorando a qualidade de vida das populações. A requalificação da principal rotunda à entrada da vila, criando um cartão de visita aliado ao nosso passado ligado aos rios, com a evolução natural dos tempos. Também com receitas apenas municipais, foi possível fazer os acessos ao Centro Escolar de Montalvo e a substituição da conduta de água em fibrocimento na Avenida Afonso Henriques. Esta intervenção dotou o Centro Escolar de Montalvo de uma via de acesso larga, infraestruturada, com estacionamento e passeios para os peões, ao mesmo tempo que foi possível substituir a velha e obsoleta conduta de água. Foi possível, ao longo destes anos, requalificar o Parque Infantil Dr. Luís Soares, o Parque Infantil Adães Mermudes, o Parque Infantil da Portela e construir um novo na aldeia de Santa Margarida da Coutada. A nível do ambiente e proteção civil, foi possível resolver o problema do emissário de ligação das águas residuais da vila à etária do Caima. Todo o saneamento básico da vila e de Santa Margarida da Coutada é tratado na etária do Caima. Na vila, a solução foi atravessar o Rio Tejo através de um emissário assente em estacaria que funcionou durante alguns anos, mas que no passado recente rompia com frequência. Era preciso uma solução definitiva e estrutural. Esta solução foi estudada e executada através da perfuração do leito do rio e a colocação do novo emissário que passa a 20 metros de profundidade do leito do rio. Uma obra que teve um custo total de mais de 200 mil euros, com o apoio de 60 mil euros de fundos da Administração Central e 80 mil euros da celulose do Caima, sendo o remanescente suportado pelo Orçamento Municipal. A constituição de mais 2 equipas de intervenção permanente no âmbito da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Constância vieram dar mais estabilidade e segurança na proteção e socorro às nossas populações. Por outro lado, temos tido um cuidado redobrado na requalificação e manutenção dos estradões florestais, na realização de ações de sensibilização, quer no âmbito de incêndios, quer de fenómenos extremos, bem como na limpeza dos terrenos municipais. A substituição gradual do mobiliário urbano de madeira por soluções em compósito, uma solução não só amiga do ambiente, mas que em termos de manutenção e conservação fica muito mais económica. A aquisição de 2 viaturas elétricas no âmbito dos apoios do Fundo Ambiental, a aprovação do Plano Municipal das Alterações Climáticas, bem como o Plano dos Biorresíduos, a implementação em conjunto com a RSTJ da recolha seletiva porta a porta, o depósito dos sobrantes vegetais do município na central de biomassa da celulose do Caima, constituem marcas bem vincadas da preocupação ambiental do Concelho. Bem como a implementação, através da Comunidade Intermunicipal, do projeto de bicicletas elétricas, será sem dúvida uma mais-valia para o Concelho. A nível da saúde, foi possível, através de um protocolo estabelecido entre o município e a extinta ARS-LVT, transformar uma antiga escola primária na nova extensão de saúde de Montalvo, devolvendo os cuidados de saúde a esta freguesia. Não defendemos a concentração de serviços nas sedes dos concelhos. Ao fazê-lo, estamos a contribuir para a desertificação e definhamento das nossas aldeias e lugares. A criação de um incentivo à fixação de um médico em Santa Margarida da Coutada. Hoje o município, dado o seu orçamento municipal, o valor mensal de 1.200 euros por mês ao clínico que presta serviço na Extensão de Saúde de Santa Margarida. Sem este passo, provavelmente a Extensão de Saúde estaria encerrada há meses. Mas mesmo sendo uma competência da Administração Central e discordando nós, por princípio, destes incentivos, pois vão criar desigualdades entre municípios, contribuindo ainda mais para a falta de coesão entre territórios. Não podíamos ficar de braços cruzados e deixar as nossas populações sem cuidados médicos. Nesta matéria, a Câmara Municipal tem exercido um papel ativo na procura de soluções, mesmo não sendo sua competência.
Procuramos médicos, ligamos, reunimos e com os mesmos articulamos a sua contratação através do extinto ACES Médio Tejo, hoje Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Mais uma vez, um trabalho realizado muitas vezes de forma difícil e em diálogo com todas as instituições envolvidas. A nível social, aderimos ao programa da ABEM, através do qual apoiamos tratos sociais desfavorecidos do Conselho na aquisição de medicamentos, um programa que tem sido importante, nomeadamente para os nossos idosos com pensões baixas. Criámos um tarifário de água de resíduos e saneamento para famílias numerosas. Éramos o único concelho do extinto distrito de Santarém sem esta medida, bem como um tarifário social para aqueles que vivem com maiores dificuldades. O projeto de âmbito social Sorriso Entre Letras, através do qual um conjunto de voluntárias nas 3 freguesias produzem artefactos em lã para entregar às crianças no IPO e na Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, é uma marca importante para o Concelho, quer do ponto de vista social de solidariedade, quer do ponto de vista da aproximação e colaboração das populações das 3 freguesias. Mais recentemente, vimos a aprovação da candidatura ao projeto Radar Social no âmbito do PRR, que irá permitir a constituição de uma equipa multidisciplinar com o objetivo de efetuar o diagnóstico social do Concelho e a construção de um plano de ação para a implementação de um sistema que identifique pessoas, famílias e grupos em situação de risco de pobreza e exclusão social, promovendo também o plano para as respostas e soluções e sustentabilidade das comunidades. No âmbito da fixação de pessoas, comércio, serviços e investimento privado, como é do reconhecimento de todos, não existe muita dificuldade nesta matéria na freguesia de Constância e na freguesia de Montalvo. Já na freguesia de Santa Margarida da Coutada, a situação é diferente. É mais difícil, fruto essencialmente da falta de uma nova travessia sobre o Rotejo digna e que resolva os constrangimentos existentes. Travessia esta, prometida há vários anos por diversos governos, mas que tarda em ser concretizada. Apesar desta dificuldade séria e estrutural, o município, dentro das suas possibilidades e de forma a inverter o ciclo de desertificação nesta freguesia, desenvolveu um conjunto de medidas que abrangem umas o Concelho na sua totalidade e algumas específicas apenas na freguesia de Santa Margarida. Hoje, um território que não seja servido por fibra óptica e uma rede móvel boa não atrai pessoas, não é competitivo. O passo dado através da Altice foi fundamental para colocar Santa Margarida ao mesmo nível que as freguesias de Constância e de Montalvo. Sem este passo, o processo de conseguir fixar pessoas seria muito mais difícil. A descida do preço dos lotes municipais para a construção de habitação na freguesia de Santa Margarida para o valor simbólico de 5 € o metro quadrado e a isenção do pagamento de taxas na Câmara Municipal para quem construa ou reconstrua a habitação própria e permanente nesta freguesia. A colocação do património municipal desocupado com rendas baixas para a dinamização de comércio e serviços. Veja-se o antigo Jardim de Infância da Portela, onde abriu uma superfície comercial, criando 2 postos de trabalho permanentes. Veja-se a antiga farmácia na aldeia de Santa Margarida, onde se instalou uma psicóloga e com ela mais uma série de serviços ligados à área da saúde e bem-estar. São pequenas coisas, mas de uma importância grande para territórios pequenos e rurais. São sementes lançadas que acreditamos que a médio prazo trarão outras respostas. A descida da taxa de IMI para o valor mínimo e a continuidade da adoção deste imposto, tendo em conta o número de dependentes. A taxa reduzida de derrama para as empresas com volume de negócios igual ou inferior a 150 mil euros. A alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, que simplificou e deu abertura a um conjunto de questões até então vedadas, que podem parecer muito pequeninas, mas não são, tendo em conta as necessidades de reabilitação de imóveis, bem como de fixar pessoas. A título de exemplo, esta alteração veio permitir a utilização de chapa sanduíche imitada telha-lusa no Concelho, ficando apenas excluído o centro histórico da vila, bem como o enquadramento da construção de telheiros até 20 metros quadrados em obras de escassa relevância urbanística. A criação do espaço cidadão tem sido uma mais-valia para as populações na disponibilização de um conjunto de serviços próximos e de qualidade. Na área da educação, temos procurado apoiar os nossos alunos, seja através da ação social escolar, das bolsas de estudo do ensino superior, das bolsas de estudo aos alunos do ensino secundário e no transporte escolar. A possibilidade de podermos manter o Programa Intermunicipal para a Promoção do Sucesso Escolar, com a constituição de uma equipa multidisciplinar com vista a apoiar o nosso agrupamento e os nossos alunos, constitui também uma aposta na educação, bem como a rede de escolas de excelência e o apoio municipal no âmbito das atividades extracurriculares. As nossas associações e coletividades são uma peça fundamental na dinamização da cultura, do recreio e do desporto. Por isso, o município
tem procurado apoiar, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista logístico. Efetuada esta pequena viagem às principais concretizações, é importante salientar, pelo meio disto tudo, vivemos uma pandemia, algo que não acontecia há mais de 100 anos, e para o qual o município teve que se adaptar e ajudar as associações, as IPSS, os bombeiros, do pequeno comércio e a população em geral. Isentámos do pagamento de água, de rendas, demos apoios mensais diretos aos bombeiros e à Santa Casa, adquirimos e distribuímos máscaras e desinfetantes. Testámos de forma geral e universal toda a população do concelho. É importante referir que entre o segundo semestre de 2020 e o ano 2021, os apoios municipais no âmbito do Covid-19 ultrapassaram os 300 mil euros. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que ninguém, nem nenhuma instituição ficasse para trás. Confesso a todos, foi o período mais difícil na função que ocupo até à presente data. Quando tudo parecia estar ultrapassado, desencadeiam-se duas guerras com consequências diretas e visíveis nas nossas vidas. A guerra na Ucrânia e no Médio Oriente, criando um novo clima de instabilidade internacional e uma crise inflacionista sem precedentes. Vivemos tempos muito exigentes, incertos e desafiantes, que obrigam a uma adaptação constante das instituições. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, atualmente estamos focados em 3 projetos de elevada importância para o futuro do Concelho. A Loja do Cidadão constitui um investimento de 1,5 milhão, financiado pelo PRR em 900 mil euros e que irá permitir dar corpo a 4 grandes objetivos. Objetivo 1. Reabilitação de um imóvel no centro histórico da Vila, dando um sinal claro que o investimento público acompanha o esforço dos privados na recuperação de imóveis no centro histórico da Vila. Objetivo 2. Concentração de vários serviços, Conservatório do Registro Predial, Finanças, Segurança Social e Espaço Cidadão, num único edifício, que ficará dotado de condições excelentes, quer para os trabalhadores, quer para os utentes. Num edifício reabilitado e projetado, com todas as condições de acesso a pessoas com mobilidade reduzida. Objetivo 3. A manutenção destes serviços no coração do centro histórico valoriza o mesmo, faz com que o mesmo se mantenha dinâmico e com vida, ajudando o comércio local no seu desenvolvimento. Objetivo 4. Através da aquisição do imóvel à Santa Casa da Misericórdia de Constância, ajudamos esta instituição do ponto de vista financeiro, bem como a que a mesma se libertasse de um património para o qual não tinha uma solução a curto prazo. Este processo foi iniciado há sensivelmente 2 anos, com a apresentação da candidatura com base num estudo prévio, sendo que a primeira decisão foi de reprovação da nossa candidatura, contestámos porque não concordávamos com a análise efetuada, foi-nos dada a razão e a candidatura foi aprovada. Após isto, foi necessário fazer o projeto de execução e enviar para a Agência de Modernização Administrativa para que a mesma promovesse a consulta e a articulação com as Finanças, Segurança Social e Conservatória. Após esta fase, lançámos o concurso de empreitada. Na passada quinta-feira, recebemos a boa notícia que o empréstimo que solicitámos para a parte não comparticipada desta obra foi visado pelo Tribunal de Contas, pelo que contamos que esta semana o contrato da empreitada também seja visado e que esta empreitada tenha início este mês. A nível da habitação a custos acessíveis viradas para a classe média, é nosso objetivo no âmbito da CIMT e do IRU construir no mínimo 34 fogos, sendo que a maioria passará pela reconstrução de casas de volutas e aproveitamento dos logradores para a construção nova. Entre construção e aquisição, estamos a falar de um pacote financeiro próximo dos 4 milhões para executar até 2026. Um processo longo, burocrático, com grandes alterações pelo meio, que tem absorvido muitas horas de trabalho, mas que temos a convicção que vamos conseguir concretizar. Destes 34 fogos, neste momento já temos 7 fogos contratualizados com o IRU, o que nos leva a acreditar que temos condições para iniciar as empreitadas ainda este ano. Estes 7 fogos distribuem-se da seguinte forma: 3 na Rua Grande em Constância, 3 na Travessa do Jardim em Montalvo e 1 no bairro da Serafina em Malpique. Os restantes fogos serão praticamente todos construídos na freguesia de Santa Margarida da Coutada, pelas razões já expostas e porque acreditamos que, com o exemplo do setor público, o setor privado irá entrar e construir também habitação na freguesia onde é mais difícil fixar pessoas. O novo cais do Tejo, uma candidatura que apresentámos ao Turismo de Portugal e que prevê a instalação de um novo cais digno e moderno, num investimento total de 170 mil euros, com financiamento de 100 mil euros a fundo perdido. Estes projetos ocuparão grande parte das prioridades e investimentos municipais nos próximos anos. Somos um município de pequena dimensão, não conseguimos executar tudo ao mesmo tempo. Não vale a pena
enganarmos a nós próprios, mas pior do que isso, enganar as nossas populações, criando falsas expectativas. Vivemos tempos exigentes que exigem aos políticos falar a verdade, mesmo que esta verdade não seja popular. E não conseguimos executar tudo ao mesmo tempo devido à pressão da tesouraria e da liquidez. São projetos financiados, mas em que o município tem que adiantar sempre os valores e, por vezes, levamos meses a ser reembolsados. A par destes projetos, no âmbito da ITI e dos fundos comunitários do próximo quadro comunitário, com a autoridade de gestão, contamos que fiquem consagrados um conjunto importante de investimentos para o Concelho, tais como o novo Museu dos Rios e das Artes Marítimas, uma piscina natural em Santa Margarida da Coutada, a requalificação da Igreja Matriz de Constância, um edifício histórico e importante do ponto de vista patrimonial e turístico para o Concelho, na reformulação e melhoria da eficiência energética da piscina e dos edifícios dos atuais e dos antigos passos do Concelho e a requalificação do largo da Rua Grande. Na referida ITI, inscrevemos também vários projetos a nível do ciclo urbano da água, com vista à renovação e substituição da rede nos locais mais problemáticos. Não sabemos se o poderemos executar. Pelos dados que temos, parece-nos que será novamente lançada uma injusta chantagem sobre os municípios para poderem usar os fundos comunitários neste setor, nomeadamente a necessidade de estarem agregados. É preciso que a Associação Nacional de Municípios tome uma posição e que não permita, mais uma vez, que a autonomia do poder local e a legitimidade democrática de quem é eleito seja atropelada por uma qualquer entidade reguladora. Não pode exigir aos municípios melhorias de eficiência hídrica quando não lhe dão meios para os resolver. No âmbito da ITI, a nossa prioridade nesta fase será o desenvolvimento dos projetos de execução para que, com a abertura dos avisos, possamos candidatar as mesmas, tal como o projeto de execução para a ampliação da zona industrial de Montalvo. Do ponto de vista financeiro, continuamos com uma gestão cuidada e prudente. O aumento generalizado dos preços no município como o nosso tem um impacto muito significativo. A nível do endividamento municipal, contamos com um dos mais baixos das últimas décadas. Senhor Presidente, hoje gerir um município é de uma complexidade que muito poucos têm a noção. Desde logo nos fundos comunitários, em que os projetos têm que ser desenhados à medida dos avisos, muitas das linhas de financiamento são definidas de igual forma para todo o território nacional, quando o país e as suas necessidades não são todas iguais. Aliado a isto, a avalanche de legislação diária, pouco clara e objetiva, o número de reportes e de inquéritos para responder absorve grande parte do trabalho diário. Muitas vezes, trabalhadores que deviam ter tempo para parar, pensar e refletir não conseguem. O ordenamento do território, onde as regras dos PDMs são definidas a regra e esquadro, sem conhecerem as especificidades de cada um dos territórios. A descentralização de competências na área da ação social e educação foram também um desafio para o município. Fazemos até à presente data um balanço positivo, não só na proximidade na resolução dos problemas, como nos valores para o exercício das mesmas que têm sido transferidos a tempo e horas. Por outro lado, o aumento salariais dos últimos anos, e com os quais concordamos, têm sido suportados pelo orçamento municipal. No nosso caso, o impacto salarial este ano será de 256 mil euros. Neste momento, estamos numa encruzilhada. Precisamos de recrutar trabalhadores, mas a margem financeira é curta. Por outro lado, é cada vez mais difícil encontrar trabalhadores especializados num conjunto de áreas importantes para a gestão diária do município, tendo em conta a tabela salarial na administração pública. Temos plena consciência do esforço que muitos trabalhadores têm feito, assegurando várias tarefas para que o município consiga cumprir com os seus deveres perante as populações. Em matéria de recursos humanos, não podíamos deixar de referir que nos últimos anos foi possível requalificar de assistentes operacionais para assistentes técnicos 6 trabalhadores e de assistentes técnicos para técnicos superiores 4 trabalhadores. Alguns destes esperavam por este reconhecimento há vários anos. Deixamos, por isso, um profundo agradecimento aos trabalhadores da Câmara Municipal pela sua polivalência, por estarem sempre disponíveis. A disponibilidade de um trabalhador aos sábados, domingos, feriados e muitas vezes madrugada fora é algo que nunca se consegue pagar. Temos fragilidades, não os escondemos, mas temos orgulho nos nossos trabalhadores. Sem eles, não seria possível realizar e executar muito do trabalho que tem sido feito. A distinção dos trabalhadores, de acordo com os anos de serviço, que ocorre todos os anos no feriado municipal, é apenas uma cerimónia simples, mas sentida de agradecer e valorizar o trabalho dos mesmos. E no âmbito dos recursos humanos, permitam-me que no dia de hoje recorde alguém que já não está entre nós, mas que ao longo de 40 anos foi incansável no apoio e assessoria aos diversos executivos municipais, desde o presidente Fernando Morgado. O Dr. José Amaral era um advogado brilhante,
de um apurado sentido de humor, um ser humano de uma grandeza difícil de encontrar. Será difícil ainda mais encontrar no nosso país um advogado que tenha assessorado 5 presidentes de Câmara de cores políticas diferentes. Por si só, este facto é bem demonstrativo da grandeza profissional e humana que o Dr. José Amaral tinha. As juntas de freguesia também têm sido uns parceiros fundamentais na colaboração com a Câmara Municipal no desenhar e no executar de um conjunto de projetos e iniciativas. Mas também no seio da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tem sido possível o desenvolvimento de um conjunto de projetos importantes para o Conselho e para a região. A troca de ideias, a partilha de conhecimentos e a disponibilidade de apoio da CIMT tem sido exemplar na nossa perspectiva. Deixo também uma saudação especial aos nossos bombeiros, à GNR, à nossa Brigada Mecanizada, à Santa Casa, às associações e coletividades do nosso Conselho, à paróquia, aos grandes, médios e pequenos empresários e às nossas populações. Apenas conseguimos fazer avançar o nosso Conselho com a colaboração entre todos. Sozinhos, ninguém consegue fazer nada. Apesar das dificuldades de um quadro nacional e internacional de incerteza, o Conselho hoje conhece um dinamismo em crescendo. Não somos nós que o dizemos. É a realidade física e factual que o demonstra, seja pelo nascimento de novos negócios, pequeno comércio e serviços, seja pela grande reabilitação do Centro Histórico da Vila, pelos loteamentos privados e públicos da Quinta de Santa Bárbara, do Frei de São Miguel e da Rua da Fé, onde nascem novas casas e onde residem novas famílias. Movimento este que se faz sentir na Vila, mas também na freguesia de Montalvo, e o dado mais relevante é que também de forma mais tenue, mas também se sente na freguesia onde é mais difícil fixar pessoas, Santa Margarida da Cotada. Em 2023, arrecadámos em Imposto Municipal de Transmissões Onerosas sobre Imóveis um valor quase igual ao do IMI, algo que nunca tinha acontecido no nosso município e é prova de que o mercado imobiliário no Conselho e a sua atratividade está em crescendo. Se olharmos para o número de processos de urbanismo, verificamos que passámos de 165 processos em 2017 para 202, em 2018 227, em 2019 para 215, em 2020 para 241, em 2021 para 261, em 2022 para 257, ou seja, desde 2018 para cá nunca tivemos abaixo dos 200 processos por ano. Recebemos estes dados com a humildade de quem faz o melhor que sabe, no tempo e no modo e com os meios que tem ao seu dispor. Os tempos, os modos e os meios são irrepetíveis. Não existem tempos iguais, a sociedade e o mundo estão em constante mudança. Mas também sabemos que os privados investem, dinamizam, quando sentem confiança na gestão pública e reconhecem que uma terra tem potencial, que uma terra tem qualidade de vida. A base do investimento é a confiança. Sem esta, ninguém arrisca. Não fazemos tudo bem. No nosso percurso cometemos erros e enganamos-nos. Sempre tivemos e continuaremos a ter a humildade de o reconhecer. Não somos seres transcendentes, imunes aos erros e aos enganos. E não temos complexos, nem nos sentimos inferiorizados ao pedirmos desculpa quando erramos. Reconhecemos e temos consciência dos problemas e das fragilidades que o Conselho tem. Desde logo um que já referi, a falta de uma travessia sobre o Rio Tejo que sirva ao Conselho, a região e o país, mas também a necessidade de procurar estancar a saída de alunos da nossa escola, a batalha inacabada de fixar pessoas, de atrair investimento privado, de abrir a Casa Memória de Camões ao público, não deixar desaparecer o movimento associativo, sendo cada vez mais difícil conseguir homens e mulheres disponíveis para integrar os órgãos sociais das coletividades. O desafio de resistir e ultrapassar o monstro burocrático em que a administração pública está mergulhada. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, conseguiria com certeza escrever o dobro ou até mais das páginas que vos li sobre a vida e os desafios do Conselho. Tenho consciência que o discurso é longo, mas é importante deixar registado aquilo que na nossa ótica se reveste uma importância grande para a nossa terra. Hoje é dia de festa, é dia de celebrarmos o nosso Conselho e de homenagearmos o Comendador António Manuel dos Santos Mendes, que desempenhou vários cargos no Conselho. Vogal na Assembleia de Freguesia de Santa Margarida da Cotada, vereador, presidente de Câmara e presidente da Assembleia Municipal. Tenho a certeza que o lugar onde se sentiu mais realizado foi no de presidente de Câmara. É neste lugar que conseguimos fazer acontecer. É neste lugar que conseguimos fazer grandes obras, ouvir as pessoas, procurar resolver os problemas das pessoas, mas também resolver com proximidade o pequeno problema de um passeio partido, de um sinal torto, de uma passagem para a garagem que é necessário rebaixar, de uma manilha que é necessário pôr. Esta gestão micro, mas que num concelho pequeno, onde nos conhecemos todos pelo nome, é possível fazer. Foi na Assembleia Municipal de fevereiro de 2015, por unanimidade foi aprovada uma recomendação para que a Câmara Municipal lhe promovesse uma homenagem. Em 26 de janeiro de 2018,
Fui questionado na Assembleia Municipal se iria cumprir a recomendação de 2015. Sem dúvidas nem hesitações, disse que sim. Tal como lhe disse a si pessoalmente que a recomendação era para cumprir. Foi um processo longo, com várias ideias, adiado pela pandemia, poderia ter sido há mais tempo, reconheço, mas o importante é que hoje a estamos a fazer. Mas também sinto que hoje, de forma clara e objetiva, devo dar uma explicação a todos para a necessidade de ter pedido ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal que fosse constituído um grupo de trabalho que integrasse as forças políticas representadas nos órgãos municipais para que, com base numa proposta base da Câmara Municipal, definisse um tipo de homenagem, o dia e o local. Aos olhos de alguns, esta iniciativa pode ter suscitado aquela velha máxima, muitas vezes usada pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal: se queres fazer alguma coisa, decide, se não queres fazer nada, nem decidir nada, cria um grupo de trabalho ou uma comissão. O objetivo nunca foi este, até porque o grupo de trabalho foi muito rápido a decidir, a necessidade foi outra. Ao ver o lamentável episódio à volta da atribuição do seu nome a uma rua que, por força de um regulamento, tem que ser travessa, parei, refleti, pensei e partilhei. Muitas vezes, antes de decidir, peço a opinião a um conjunto de pessoas e depois decido. Depois desta análise, concluí que qualquer homenagem que lhe fizéssemos, envolvendo apenas e só a atual maioria que democraticamente foi eleita pelo povo, seria matéria de arremesso político ou partidário. Achamos, pois, que o Sr. Comendador António Mendes não merecia, numa homenagem que lhe estamos a promover de coração aberto, repito, de coração aberto, fosse colocado no centro da cegueira partidária de alguns que não conseguem ver além mar. Para nós, esta homenagem está inscrita no catálogo dos assuntos de Estado, em que o consenso deve ser a palavra de ordem, em que as diferenças têm que ser esquecidas a bem de uma realização maior. Sr. Comendador António Mendes, o valor de um homem, a sua competência, a sua entrega e dedicação ao serviço público não se ofere pelo cartão de militante do partido A ou B, nem pelas suas convicções ou opiniões com as quais podemos ou não concordar. Estas qualidades oferem-se pelo exemplo de quem esteve sempre disponível a dar o melhor de si, sujeitando-se à crítica, ao escrutínio, ao erro, abdicando muitas horas a favor da família. Na política, apenas existem diferenças de opinião, devendo a mesma ser encarada como um ato nobre ao serviço das pessoas e com respeito por todos. Nas autarquias locais, a esmagadora maioria dos cidadãos vota em pessoas e não em partidos. Nesta homenagem, o Conselho agradece-lhe por todas as realizações que fez e transformaram o nosso Conselho numa melhoria significativa da qualidade de vida das nossas populações. A melhor e a maior homenagem que um autarca pode ter é submeter-se ao verdito das populações e ser sucessivamente reeleito com maiorias folgadas. Vossa Excelência foi alvo desta homenagem em 1989, em 1993, em 1997, em 2001 e em 2005. Vossa Excelência marcou não só o Conselho, como a nossa região. Ainda hoje, em muitas instituições falam de si, no autarca intransigente nas suas ideias e convicções. Hoje, homenageamos o autarca que mais marcou a era democrática no nosso Conselho. Em 50 anos de democracia e quando passam 48 anos sobre as primeiras eleições autárquicas, 24 destes anos decorreram sob a sua presidência. Permita-me dizer, Sr. Comendador António Mendes, esta homenagem é sua, ao homem e ao autarca, mas também à sua família. Com especial destaque para a sua esposa, para os seus filhos e, a título póstumo, aos seus pais. Sem este apoio, sem este suporte, tudo se torna mais difícil na vida de um autarca, seja pela compreensão das ausências, seja nas horas mais difíceis, seja nas horas solitárias próprias do cargo. Eles são os únicos que estão sempre lá. Até podem reclamar ou discordar, mas nunca falham. O seu neto terá todos os motivos para falar do avô com orgulho e tê-lo como referência ao longo da vida. Hoje estamos aqui a homenageá-lo em nome das nossas populações, dizendo-lhe obrigado por tudo o que fez pela nossa terra. Fizemos tudo para lhe fazer uma grande festa, digna, sentida e que certifique e mantenha viva para as gerações futuras o seu legado e o seu trabalho. Quase a terminar, e no âmbito da homenagem ao Sr. Comendador António Mendes, agradeço ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal pelo rigor, determinação e celeridade como conduziu o grupo de trabalho. Agradecimento este que estendo a todos os elementos que integraram o referido grupo de trabalho. Vivemos tempos incertos, difíceis e exigentes,
mas deve existir sempre a coragem e a determinação para ver em cada dificuldade uma oportunidade e, acima de tudo, nunca, mas nunca, mas nunca, desistir de lutar para vermos concretizadas as legítimas aspirações, expectativas e responsabilidades que as populações depositaram em nós. Viva o nosso Conselho!